Olá, boa noite. Eu sou o Leonardo Atushi, estreando o programa TV 247 na TVT com um grande convidado, o escritor e sociólogo Gessé Souza, autor de clássicos do pensamento político brasileiro, como A Elite do Atraso, e que está lançando um novo livro chamado Como o Racismo Criou o Brasil. Antes de mais nada, boa noite, Gessé. Muito bom tê-lo aqui na TV 247 e agora também na TVT em parceria. Tudo bem, Gessé? Obrigado, Léo. É tudo ótimo, é um enorme prazer estar aqui contigo nessa entrevista e falando um pouquinho sobre esse livro, que me deu muito trabalho, mas que me deixou muito contente também, por outro lado. Gessé, você tem, na verdade, enfileirado uma sucessão de livros que tem feito muito sucesso, na verdade, sobre o processo político no Brasil e a análise sociológica, a elite do atraso, a classe média no espelho, mas esse propõe uma abordagem bastante audaciosa, como o racismo criou o Brasil. E eu começo, na verdade, transformando o que você coloca como uma afirmação em uma pergunta. Afinal, como o racismo criou o Brasil? Isso é um ponto, Léo, que a gente tem que compreender o racismo. No caso do Brasil e dos Estados Unidos, o racismo racial assume o controle sobre todas as alianças entre as classes, sobre toda a legitimação da dominação política, etc, etc. Né? Isso tem a ver com o fato de que as relações, quer dizer, no fundo, os seres humanos, Léo, o que eles mais necessitam, a gente imagina que é dinheiro, que enfim, poder, etc, etc, coisas econômicas, mas no fundo as pessoas querem isso, querem poder e dinheiro, né? Para se sentirem reconhecidas e distinguidas em relação aos outros. Então, a necessidade primária dos seres humanos é o reconhecimento, né? Pelos outros, da sua própria validade, respeito, etc. Há dois tipos de você conseguir isso. Você pode universalizar o respeito para todas as pessoas. Uma sociedade como a Alemanha, por exemplo, como a Escandinávia, onde você tem 90% das pessoas, né? Em condições que são muito semelhantes, né? E todos têm acesso às benesses do mundo moderno. E você tem sociedades como a americana, mas especialmente como o Brasil, né? Onde esse reconhecimento é conseguido às custas dos outros, né? Humilhando os outros, né? Se sentindo melhor do que outros. Isso é que é racismo. Né? E esse racismo ele é tanto de classe, de cultura, de gênero, etc., e racial também. Isso é importante, essa questão da multidimensionalidade, Léo, porque o racismo racial, inclusive, ele está se mascarando de outras formas, constantemente. Né? Então, quando ele vira combate à corrupção ou guerra contra o crime, etc., as pessoas não podem se deixar fazer de tolas por isso, né? Porque o afeto racista, racial, é o que está por trás. Né? Por conta disso, eu fiz essa reconstrução. No fundo, esse é o meu livro mais ambicioso, um dos que mais me deram trabalho. Eu estou trabalhando esse livro desde novembro de 2018. A pandemia inteira eu fiquei em cima dele, etc., né? Até para criticar as formas como o racismo é normalmente não percebido. Isso é um tema importante, né? Também as pessoas começam a dizer coisas como só o negro pode falar sobre racismo, lugar de fala, etc., representativa, coisas extremamente problemáticas, como a gente vai seguramente ver aqui, né? Mas é possível a gente construir o quê? Numa sociedade como a brasileira, dominada pela escravidão desde 500 anos, não houve aprendizado. Então, eu fiz o quê? Uma nova história, no fundo, é ambicioso, eu sei, né? Está aí para as pessoas julgarem, uma nova história da sociedade brasileira, que começa no Ocidente, ou seja, no judaísmo antigo, cristianismo, protestantismo, etc. E não desse planeta verde e amarelo, Léo, que é como o Brasil sempre foi pensado, como se tivesse vindo de Portugal, etc. E Portugal fosse outra coisa que não o Ocidente, que é uma bobagem, né? Serve a discursos elitistas e tal, e que esclarece tudo o que está acontecendo, o que mais esclarece o que aconteceu no Brasil nesses 500 anos, mas mais ainda, nesses últimos 100 anos, até Bolsonaro, são essas máscaras que o racismo vai
sendo construído, porque os negros no Brasil vão constituir uma classe-raça, uma amálgama, como os intocáveis da Índia, né? E todo mundo vai ser convidado, todos os elite, classe média branca, os brancos pobres, etc. Todo mundo vai ser convidado a se sentir superior aos negros. E aí vai se dar o quê? Essa satisfação substitutiva que os seres humanos Isso é interessante. que é superior aos outros. Como você coloca essa questão, né, de que todos precisam se sentir superior ao negro, então você diria que na sociedade brasileira ela é intrinsecamente condenada a uma desigualdade, a uma opressão? A opressão é estrutural no Brasil e é um problema quase que insolúvel ou não? Não, eu não acho que seja. Eu acho que é uma questão estrutural, e esse tema é extremamente importante, porque, por exemplo, muita gente fala do racismo estrutural sem explicar que estrutura é essa. Né? E essa estrutura tem uma estrutura simbólica e tal, que é exatamente o que o livro tenta descrever. Agora, que o racismo estruture a sociedade como um todo, não significa que você não possa criticá-lo, né? Quer dizer, o livro é um convite a essa discussão, Léo. Eu acho que essa questão é a questão política mais importante do Brasil e é a que marca o nosso atraso econômico, político, cultural, etc. Sem que a gente resolva isso, a gente não vai dar um passo à frente. Então vamos passar por temas que são muito falados no pensamento político brasileiro para você trazer a sua opinião. Vou trazer principalmente a questão do Gilberto Freire, que coloca o mito da democracia racial. Como é que foi construída esta ideia no Brasil e o que ela tem de verdade e o que ela tem de ilusão ou de mentira? Veja bem, essa até uma questão. Eu compro essa briga no livro também, né? Ou seja, Gilberto Freire, claro que é um cara ambíguo, claro que pensa a partir de quem estava na Casa Grande, etc, etc. Só que ele é, no fundo, Léo, o construtor da identidade nacional brasileira. Antes de Freire não existia nada disso. Tudo que a gente hoje em dia liga ao Brasil foi Freire quem criou. Coisa da celebração, da sexualidade, da hospitalidade, etc. E tal, né? Com isso, Freire quis criar o quê? Ele quis se contrapor à ideia que era dominante antes até ele, porque todos os intelectuais antes de Freire eram abertamente racistas, né? E Freire e aí dizia como Gobineau, né? Que o povo brasileiro é uma espécie de lata de lixo da história, porque era mestiço e negro, etc, etc. Né? Todo mundo acreditava nisso, Léo, até 1933. Eu vou repetir, todo mundo, sem exceção, tá? Freire vai tentar o quê? Sem criticar o racismo cultural, que é um dos pontos do racismo cultural e científico, que é um dos pontos que eu critico no livro, ele vai tentar esboçar uma reação e criar o quê? O mestiço bom. Dizer, não, o povo brasileiro não é a lata de lixo da história, percebe? Né? Tem coisas importantes, então ele vai pegar as virtudes ambíguas do corpo, a livre expressão da sexualidade, a espontaneidade, sentimento, etc. Quem vai criar isso é Freire, né? Como a gente se vê hoje. E isso foi utilizado por Vargas de um modo antirracista. Entende? Pela primeira vez, Léo. Né? Quer dizer, Vargas foi o construtor do antirracismo no Brasil. Como ele fez isso? Olha, ele quis incluir mestiços e negros, que era o povo. Né? A lei dos 2/3 aí, por exemplo, era uma forma de incluir esse pessoal no mercado de trabalho, que estava sendo dominado por portugueses no comércio, italianos na indústria, etc., mas também na cultura. Quem vai pôr esse tema do samba, do futebol, da capoeira, etc., como sendo, né, o núcleo da cultura brasileira é Getúlio Vargas, se aproveitando dessa leitura mais benévola de Gilberto Freire sobre o próprio povo. Entende? Então, eu acho que o tema aí, é claro que ele não conseguiu criar uma democracia racial. Agora, ao menos ele fez o quê? Ele conseguiu evitar o racismo aberto, explícito. Né? Entende? Tanto que, quando a elite, né, vai querer criminalizar Vargas, e todo governante popular que queira, no futuro, como Jango, Lula e Dilma, incluir negros e pobres, né, você teve que construir uma ideologia que
tira a onda de ser moralista. Ou seja, quando você diz, não, o grande problema do Brasil como é Sérgio Buarque, mas não apenas ele, todos os 90% dos intelectuais depois dele, você tem aí poucas exceções, como Florestan, Darcy Ribeiro, né? Mas o resto do pessoal concordou com o Sérgio Buarque, né? E ele vai dizer o quê? O povo é ladrão, o povo é desonesto, etc, etc, entende? Né? Não os italianos brancos de São Paulo, que vão se sentir europeus, e a elite que vai se sentir americana, mas o povo pobre, mestiço e negro vai ser tido como homem cordial, o cara que rouba, que gosta de eleger político corrupto, etc, etc. Então você vai conseguir o quê? Esses intelectuais, né? Repor o mesmo racismo que existia antes de Vargas, né? Com outros termos. Não fala mais em raça. Entende? Culturaliza o racismo. Né? Olha, isso vem, essa coisa toda, vem esse povo ser essa lata de lixo da história, não tem mais a ver com a raça, porque Getúlio Vargas tinha interditado o racismo explícito, tá? Entende? Mas o afeto racista está lá. E essa teoria que eu tenho criticado tanto, que é tão falsa, né? Vai ser uma forma de exercer o racismo com a máscara da moralidade pública, que é a ideologia da elite da classe média branca brasileira há 100 anos, para impedir que haja, né, um novo Getúlio Vargas e um novo esforço de inclusão de negros e pobres. Gessé, mas só para colocar um ponto adicional nessa discussão, interessante essa leitura que você faz, até positiva, então, do Gilberto Freire, pelo fato de romper com esses intelectuais que vinham antes dele, que eram flagrantemente racistas, mas a democracia racial, vamos dizer assim, isso não mascara o racismo estrutural, porque ele é muito criticado hoje por mascarar o racismo, né? Porque, no fundo, ao colocar essas relações, ele avançou, mas não como, por exemplo, hoje esperam os movimentos, enfim, negros, antirracistas no Brasil. Então, eu queria te colocar essa questão. Não, claro, obviamente foi incompleto, né? E obviamente isso não se conseguiu, né? Mas houve um esforço, pelo menos, entende? Pela primeira vez houve um esforço, né? O que não aconteceu, o que não havia acontecido antes, né? Obviamente isso não foi realizado esse sonho, etc. Né? Agora, o que a gente tem que ver, Léo, é que Sérgio Buarque, Fernando Henrique Cardoso e esse pessoal todo que montou partidos, deu os elementos para a mídia, etc, etc, são muito mais racistas, abertamente racistas, apenas utilizando essa forma da moralidade do que Getúlio foi na política e Gilberto Freire foi nas ciências sociais. Né? Foi criado esse mito, né, também. Né? É claro que ele é ambíguo, né? Mas se você compara, né, era muito mais benéfico no sentido popular do que sem tocar nessa questão apenas da democracia racial, que é uma ideia muito complicada, complexa e tal. Né? Porque o que eu estou me referindo aqui é a construção do bom mestiço, né? Do mestiço e do negro como sendo alguém que não é a lata de lixo da história. Né? Esse é o ponto principal, e não o tema da democracia racial, etc., coisas do tipo. Bom, mas eu quero te trazer, então, ainda, só para a gente esgotar esse assunto, que é muito interessante, e vou te falar até como a gente foi criado, né? Nós somos mais ou menos da mesma geração, Gessé. Embora, qual que é a sua idade hoje? 61. Você tem 61, eu tenho 50, eu sou um pouco mais novo, mas o que eu quero te colocar é o seguinte: na nossa formação escolar, né, essa ideia da democracia racial talvez tenha sido apropriada pelas próprias elites para dizer que o brasileiro não era racista. Né? E de que, por exemplo, a situação brasileira é diferente da dos Estados Unidos, onde havia claramente um racismo colocado na sociedade de maneira com maior segregação. Isso acho que até explica o famoso livro do Ali Camel, que era diretor da Globo, O Não Somos Racistas, porque também vem um pouco desse caldo de cultura, de que no Brasil houve uma acomodação, porque os portugueses, porque houve a mestiçagem, etc. e tal. Eu queria te perguntar, é verdadeira essa interpretação de que o racismo no Brasil difere do racismo nos Estados Unidos?
Nessa parte, obviamente, e isso foi retirado também em parte de Gilberto Freire, essa parte de Freire é a mais frágil dele, e isso é mentira, isso é superficial, isso é condenado, e essa parte tem que ser criticada. Como eu disse antes, eu estava me referindo à questão do mestiço, né? O mestiço como bom, entendeu? O povo como bom, porque é exatamente o contrário do que a elite e Sérgio Buarque vai criar depois do homem cordial, que só tem negatividade, e que é exatamente o que era o negro antes para o brasileiro. Né? Nos Estados Unidos, veja bem, e no Brasil, né? Você tem sociedade extremamente... Porque, embora os Estados Unidos sejam muito mais ricos, né? Você tem uma desigualdade, uma violência social muito grande, incomparável com qualquer outro país avançado e rico. Né? Os Estados Unidos são o país mais violento e desigual e o mais racista entre os ricos. Isso tem a ver com o fato... eu não acho que seja tão distinto, eu acho muito semelhante Brasil e Estados Unidos, exatamente por conta do racismo racial. Nos dois casos, né, você usa o quê? Você usa o sistema político inteiro, embora tenha muito menos negros nos Estados Unidos do que no Brasil, né? Mas lá eles agem para legitimar o sistema político como um todo, do mesmo modo como no Brasil. Eu me explico, Léo. Né? Quer dizer, você tem nos Estados Unidos brancos ricos, da costa, né, do Nordeste, da costa Leste, etc. Você tem os brancos pobres do Sul, né? Que lá eles chamam de lixo branco. Né? Lixo branco, por quê? Porque é o cara que tem menos estudo, menos conhecimento, menos dinheiro do que os outros brancos. Esse cara, que é o branco remediado ou pobre, ele é 20 vezes mais racista ainda do que os outros brancos. Né? Entende? Por quê? Porque está muito próximo do negro socialmente. Né? Aí, para ele se distinguir, né? Entende? Aí você tem que criar um racismo potencializado. Isso acontece no Brasil do mesmo modo. Né? Entende? Ou seja, o eleitor de Bolsonaro, em grande medida, inclusive porque o próprio Bolsonaro é lixo branco. Né? Tem muito italiano pobre no Brasil, no interior de São Paulo, em São Paulo, no Sul, etc, etc. Né? Esse pessoal votou em massa com o Bolsonaro. Né? Entende? Quer dizer, e isso tem a ver com o fato de que, quando o Bolsonaro fala na guerra contra o crime, tem que matar e não sei o quê, o homem de bem contra... Porque você já construiu o negro como o cara, o que criminoso, o cara que vai morrer. Né? Nos Estados Unidos, o cara que vai ser encarcerado aos milhões, 4 milhões de negros presos, né? E no Brasil, idem, e além disso, morto pela polícia. Já é muito interessante isso que você coloca, e aí eu queria te perguntar, porque quando você coloca dessa maneira e com muita frontalidade, né, que o Bolsonaro é um representante do lixo branco brasileiro, algumas pessoas poderão interpretar essa sua fala como uma fala racista em relação aos brancos. Eu queria te pedir para explicar isso como um conceito sociológico, né? Claro. Eu acho que é importante fazer essa distinção. Passo para você. Claro, claro. Não, aí a questão, como eu estava querendo dizer a você, né? Tanto na Alemanha, por exemplo, o branco alemão da parte ocidental, com relação ao branco alemão do Oriente, o branco alemão do Oriente é muito mais racista do que o branco que tem mais dinheiro e conhecimento. Qual é a questão que está em jogo aí? É o fato de que esse branco remediado e pobre, né, ele é injustiçado no Brasil. Ou seja, ele não teve as mesmas chances do que o branco que está na classe média, que está nos grandes empregos, etc, etc. Ele foi injustiçado. Né? Só que essa injustiça não é discutida na esfera pública. Ninguém conta para ele. A Rede Globo não conta, nenhum jornal explica isso, a imprensa não fala disso, etc. Como ele não sabe como ele ficou mais pobre e ele sofre com isso, né? E ele não pode ir contra o outro branco, que inclusive é o patrão dele, etc, etc. E ele acredita em coisas como meritocracia, etc. Ele é forçado a construir, né, alguém mais frágil, né, para que ele se sinta superior. Né? Essa noção daí de que a gente estava conversando antes, que é a necessidade social humana mais premente é esse reconhecimento, que pode ser universalizado. Quando ele não é, ele se transforma às custas dos outros, então ele é busca de distinção. Né? O branco se sentir superior ao negro. Aí o branco vira o quê? O cara que é o homem de bem, né? Assim como
o evangélico, né, que é também uma parte de eleitores do Bolsonaro, em contraposição a esse pobre que vai ser criado como criminoso, como delinquente, porque tem uma pituca de maconha no bolso, entende, Léo? Então, essas construções, né, são extremamente importantes para quê? Para você compreender como é que um cara como o Bolsonaro conseguiu, né, separar os pobres e a classe pobre usando o racismo dos pobres, né? Entre os Interessante pobres. você falar sobre isso. A fala do Bolsonaro na hebraica, quando ele afirma, e interessante ter acontecido na hebraica também, quando ele fala, aquele negro lá pesa quantas arrobas, mais ou menos isso, quilombola, né? Eu queria te perguntar se aquela fala foi um acidente ou foi uma programação, e se você vê Bolsonaro e sua família como representantes do supremacismo branco, assim como Trump e sua família nos Estados Unidos. Exatamente, eu não tenho dúvida disso. Bolsonaro é um branco pobre. A família de Bolsonaro é do branco pobre. É aquele cara que vai tentar ser oficial na polícia militar, né? Vai ser oficial no exército, etc, etc, né? Porque os grandes empregos estão já desde sempre com outras pessoas que têm outra trajetória, etc, etc, né? Então tem quer dizer, o que a gente está chamando aqui de lixo branco não é atacando essas pessoas. Quer dizer, lixo branco vem de white trash, que é um conceito que é consagrado no jornalismo, no cinema, nas ciências sociais, para fazer esse exame da desigualdade regional nos Estados Unidos e das consequências políticas disso. Né? Então, você tem esse racismo, que você tem, ao mesmo tempo, Léo, um racismo que é da classe média branca efetiva e da elite contra o povo, que ela se dá sobre a forma do falso moralismo do combate à corrupção, que é mentiroso, não é para isso, é para evitar a inclusão de negros e pobres, né? E também para que a gente possa compreender o quê? Esse novo racismo que nasce, né, com a construção do negro artificial, é isso que a gente diz, né? Ou seja, aí o criminoso não é Guedes e os seus amigos que joga dinheiro para os brancos e para os ricos e tira o futuro das pessoas. Esse cara não é percebido como delinquente. O delinquente vai ser o negro quando ele lida com maconha, porque é uma das grandes causas da presença de prisão no Brasil. É isso que é um delito ridículo, não existe mais em nenhum lugar decente, etc., né? Mas que põe negros 10 a 15 anos presos. Então, é uma construção artificial, Léo, né? Entende? Quer dizer, do negro como criminoso que vai o quê? Que vai conferir aos mestiços evangélicos e ao branco pobre no Brasil essa distinção típica do racista. Né? Então, a gente tem que compreender como na sociedade brasileira, né, o negro, que é o cara que está marginalizado, excluído, né, vai conferir a legitimidade para todas as outras classes que estão acima dela, como no caso dos intocáveis hindus, entendeu? Sem que a gente entenda isso e que a gente entenda que o resgate dessa classe é a questão central do Brasil, não vai mudar nada no Brasil. Né? Lula foi o cara que foi odiado, porque ele tocou nesse tema. Né? E, segundo muitos colocam, Jacé, inclusive menos do que deveria ter feito. Né? É muito importante lembrar que criou o Ministério da Igualdade Racial, lei de cotas no ensino, muito foi feito, mas a representatividade dos negros nas posições de poder, segundo muitas pessoas que eu conheço, que são simpatizantes do PT, da esquerda, enfim, ficou aquém do que poderia ter sido feito. Mas antes de falar disso, eu queria te colocar um outro ponto, já que você tocou na questão do negro imaginário, que tem que ser criminalizado até para justificar essa superioridade, entre aspas, de classes. Né? Como que isso se expressa no sistema judicial brasileiro? O racismo, né? Porque se a gente vai olhar o sistema carcerário, quem está lá são predominantemente os pretos ou mestiços. Né? Então, eu queria te perguntar como o sistema penal brasileiro é racista. Porque, no fundo, o que você vai ter aí, o que é? É uma ideologia racista, né? Por exemplo, na questão desse racismo segmentado, de dizer que o povo é corrupto, ladrão, você está criminalizando o próprio povo. Né? Entende?
né? E a própria soberania popular, ou construir o negro como criminoso, etc. Isso está em todos os lugares, Léo. Essa forma como o Brasil é interpretado, né, por nós todos, né? Entende? Quer dizer, nós todos, eu, você e os 200 milhões, nascemos com isso e fomos bombardeados 24 horas com essas ideias. A gente pode tentar criticar e ganhar distância em relação a elas, né? Quer dizer, os 10 ou 20% que conseguem isso, né? É claro que isso vai ter consequências na forma. Aí você vai ter uma imprensa racista, você vai ter uma justiça racista, você vai ter uma política racista, tá? Aí você vai ter uma sociedade, no fundo, racista. O que é importante, Léo, é que a gente perceba o quê? A base simbólica, ou seja, as ideias mais abstratas, por meio das quais o brasileiro se compreende a sua sociedade, né? Ela cria e recria o racismo em suas diversas formas constantemente, né? E é por conta disso que a gente tem um judiciário e que não só todos os juízes são brancos, mas que ele escolhe, né? Escolhe sempre os negros. Você tem uma polícia racista também, mesmo se o policial for negro ou mestiço, né? Então você tem um convencimento, inclusive, dos próprios oprimidos em relação ao seu próprio desvalor, né? Isso é muito importante que a gente compreenda também, senão a gente não sabe como a sociedade funciona, né? Muito importante. E essa frase que você colocou, eu vou repetir, dizendo que olha, o resgate da população negra, da raça negra, é a questão central no Brasil, hoje, amanhã e nos próximos anos também. José, mas eu queria te colocar uma questão que hoje está muito em voga, que é o tema do identitarismo, né? Como é que você vê isso? Há um estímulo, na verdade, inclusive internacional, para que as empresas promovam políticas de diversidade, o que é muito saudável, mas eu queria te perguntar se você vê o identitarismo com bons olhos e qual que é a sua visão, porque algumas pessoas alegam, né? E isso não, vai muito além da questão racial, por exemplo, entra na questão dos costumes sexuais também, que essa questão identitária serve para desviar muitas vezes das questões trabalhistas, enfim, nessa questão da renda em si. Então, te pergunto a sua posição sobre o identitarismo. Eu confesso a você, Léo, que eu me deixei enganar por esse tipo de discurso, porque ele é, no começo, muito sedutor, né? Olha, você tem que dar espaço, etc., para minorias e tal, não é isso? Mas se você examina, você reflete e examina de que modo isso é realizado, Léo, né? Por conta disso, eu chamo isso de neoliberalismo identitário. Isso começa, não por acaso, nos anos 90. Isso é uma moda americana que foi importada especialmente para o Brasil. Isso é menos eficaz em outros lugares, mas o Brasil, enfim, pega tudo que vem dos Estados Unidos, né? E é para mostrar o quê? Ora, quando você tem o capitalismo financeiro, né, que vai roubar o dinheiro, vai saquear a sociedade como um todo, juros de 300% no cartão, dívida pública fraudulenta, etc, etc. Você vai deixar as pessoas pobres, né? Entende? Então você precisa legitimar isso. Como você legitima isso? Que o dinheiro todo vai ficar na mão de 1%. Entende? Então você tem o quê? Você tem que sequestrar a própria demanda por emancipação. Como é que você sequestra? Né? Você inteligentemente joga o quê? Olha, os negros, mulheres, etc., etc., que já têm as condições de classe. Isso é extremamente importante. Já tem as condições de classe para ocupar aquelas funções, que aí, veja bem, a ascensão se dá individualmente. Individualmente, Léo. É meritocracia, portanto, né? Entendeu? Olha, o negro que já sabe inglês, ou que não sei o quê, que entende isso, ou que é esteticamente bonito ou bonita, etc., que pode posar para uma marca de luxo, etc., etc., entendeu? Né? Essa forma de meritocracia é um veneno para a luta contra a desigualdade. Por quê? Porque aí os poderosos vão dizer, olha, nós damos chance. Veja como tem aí negros, né? Quer dizer, sendo agora modelos, não sei o quê, e na esfera pública e tal. Ou seja, os 99,9% que continuam pobres vão ser culpados por isso. Né?
Entende? Quer dizer, e o sofrimento deles fica mais invisível ainda e mais negativizado ainda, como se fosse culpa da falta de inteligência, preguiça, etc, etc. É um veneno isso, Léo. Isso é um veneno, tá? Entende? Né? E com isso, obviamente, você tem mil outras teses que são falsas, tá? Você diz, lugar de fala, etc, etc. Você tem que ter um lugar de fala. Só o negro, por exemplo, deve falar sobre isso. É uma bobagem histórica, monumental. Por que é uma bobagem? Olha, se o oprimido conhece melhor do que ninguém a opressão que ele mesmo sofre, não haveria dominação no mundo nem na história, Léo. Porque toda forma de dominação durável que existiu na história e que existe hoje em dia, ela está baseada na possibilidade de convencer o inferior, o oprimido, aliás, convencer o oprimido da sua própria inferioridade. Se você não consegue isso, você não domina. Você tem que ter um fuzil na cabeça de cada uma das pessoas. Percebe isso? Então, isso não é verdade. Aí depois você diz ainda que representa essas outras pessoas. Entende isso? Isso é uma loucura, né? Entende? Quer dizer, ninguém deu essa representação, não é isso? E você está supondo coisas, etc, etc. Então, é a forma como o neoliberalismo conseguiu para dividir essa demanda por igualdade, por emancipação, fingir que faz isso, né? Como se não precisasse mais de Estado, que as próprias empresas agora, os bancos, etc., as marcas de luxo, etc., né? Passam a ser agentes da própria democratização. É tudo enganação, é uma grande mentira. A gente precisa, para que a gente perceba, eu fiz uma crítica muito dura e eu estudei muito para fazer essa crítica, porque eu acho que é extremamente necessário a gente elevar o patamar teórico de discussão da questão do racismo entre nós. Entendeu? Muito interessante isso que você coloca, Jacé, realmente lança um desafio, porque quando você terminou sua fala dizendo, olha, transfere para as empresas o desafio de enfrentar o racismo. Então essa empresa é legal porque ela tem pessoas em posições, mas são pessoas, né? E aí eu queria te perguntar, voltando, ainda mantendo na questão dos Estados Unidos, embora o livro seja sobre o Brasil, e a gente volta para o Brasil logo mais, se, por exemplo, Barack Obama foi um presidente que atuou para emancipar os negros ou foi um presidente da meritocracia e da opressão? Nos Estados Unidos, hoje, a gente tem uma vice-presidente, a Kamala Harris, que também é negra, né? Ou tem sangue negro. A gente tem o chefe do Pentágono, que é um negro, e assim por diante. Eles são da meritocracia ou fruto de uma emancipação anterior? Eles são completamente, 100% produtos dessa ideologia, desse veneno, né? Construído pelos poderosos, pelas empresas que estão mandando no mundo para fingirem, tirarem onda que são emancipadoras, né? E que estão libertando as pessoas quando elas estão roubando o dinheiro de todo mundo e roubando o futuro das pessoas. Né? Ninguém exemplifica melhor essa mentira do que Barack Obama. Né? Muito interessante e contundente o ponto que você coloca, Jacé. Agora, voltando então para o Brasil, vamos imaginar, o ex-presidente Lula fez várias políticas voltadas à questão da verdadeira emancipação dos negros, a democracia, negros nas universidades, enfim, vários programas sociais, Ministério da Igualdade Racial. Que peso que você avalia que teve essa questão no golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, uma vez que Dilma continuou e até aprofundou algumas políticas do governo Lula? Se você lembrar, Léo, eu, em maio de 2016, quando eu lancei a radiografia do golpe, né, eu defendi exatamente essa tese. Né? Ou seja, que a causa do golpe, no fundo, né, não era o tema da corrupção, etc. Muita gente, inclusive do PT e da esquerda, apoiava o Lava Jato, etc, etc. Né? Mas eu sempre disse que isso foi uma fraude desde o começo, né? E que a questão aí que tinha conseguido, que tinha montado toda essa má vontade da classe média, que saiu aos milhões à rua, né? Para
derrubar o governo democrático, né, de Dilma e de Lula, etc., tinha sido exatamente a entrada. Para mim foi a intervenção que eu fiz desde o começo disso, né? A entrada dos negros nas universidades, a entrada de negros e pobres em shopping centers, etc., etc., né? Isso atacou essa necessidade de distinção que a gente estava discutindo aqui, como a grande necessidade dessa classe branca, dessa classe média branca, né? De se diferenciar e se distanciar dos mais pobres e dos negros, né? Então, não tem nada a ver com a corrupção, Léo, porque, no fundo, o comportamento é que importa para a gente analisar o que as pessoas são. Então, o que estava acontecendo em 54 com o Getúlio Vargas, o que estava para acontecer com o Jango em 64 e o que estava acontecendo com Lula e Dilma em 2016, que desagradou tanto esse pessoal, né? Quer dizer, não era corrupção nem nada disso que a gente sabe que foi inventado, não foi provado nada, etc. E quando a elite rouba, ninguém se incomoda em lugar nenhum entre nós, não é isso? Mas estava vendo que nessas 3 ocasiões teve golpe de Estado e classe média branca bem vestida nas ruas aos milhões, quando estava acontecendo inclusão de negros e pobres. Esse é o tema que faz com que a classe média branca, em peso, apoie a elite, que, por sua vez, não tem quer dizer, a grande questão dela não é moral, não é racismo, ela quer só roubar o povo. É isso que a elite quer, ter o orçamento público para ela pôr no bolso, como está fazendo agora no governo Bolsonaro. Então, para a gente entender o Brasil, a gente precisa compreender o racismo, né? E precisa compreender as máscaras que ele assume, né? Para continuar vivo fingindo que morreu, né? Muito bom, José. Quando você usou a expressão máscaras, eu pensei no Franz Fanon. Franz Fanon, ele é uma influência no seu pensamento também? Não, não. Eu li, achei importante, etc., né? Não, mas não é. O que eu li muito foi... Eu li muito filosofia para criticar essas coisas identitárias, compreender o que está por trás disso. Reli muita história, sociologia, né? Para compreender como se montaram essas relações. Porque não é só racismo o mundo, Léo. O racismo é processo de aprendizado também. Houve sociedades que aprenderam a ser menos racistas, né? Entende? Os alemães, né? Foram fascistas, né? Racistas ao extremo, como nenhum outro povo havia sido antes. Mas eles assumiram a culpa, entende? Eles assumiram a culpa. Olha, nós somos racistas, nós somos fascistas, etc., né? E isso se transformou num grande consenso político, que senão a gente não entende a Alemanha hoje, né? Entende? Para dizer, olha, isso jamais pode acontecer de novo, né? Aí tem a imprensa que ataca, né? Você tem os órgãos que, ao invés de atuarem pelo racismo, vão atuar contra o racismo, né? A política, judiciário, imprensa, etc., etc. Então você monta um consenso, né? Você tem que montar um consenso, você tem que ter um processo de aprendizado, né? As pessoas aprendem também. O racismo é o quê? O racismo é você congelar e evitar o aprendizado coletivo, né? Quando você, por 1000 mastras, faz com que essas formas mesquinhas, né? De você ter prazer, humilhar os outros, né? Desumanizar, animalizar, que é o processo nuclear do racismo, você reduzir as pessoas à sua animalidade, né? Você negar o espírito dela, negar a honestidade dela, que é o tema moral, negar a inteligência delas, que é o tema cognitivo, e negar a capacidade de criatividade, que é o tema estético, que é o que define a noção secular de espírito, né? Então, todo racismo, né, é uma negação da humanidade, porque é uma negação do espírito humano, quando você diz, né, que mulheres ou negros, etc., são reduzidos à dimensão animal, né?
Esse é o ponto, e você tem que compreender as duas coisas, né? Para que você tenha a ideia de que modo a gente pode avançar, aprender, seja como indivíduo, seja como sociedade, né? E a gente só pode aprender, seja como indivíduo, como sociedade, se libertando e criticando esse racismo multidimensional que está dentro de cada um de nós. Jacê, eu queria aproveitar, passando porque todas as questões brasileiras passam pela questão racial. A desigualdade, a violência, o sistema penal, a própria política, mas eu queria tocar numa questão que é um caso emblemático e que até hoje não tem solução, que é o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco pelas milícias do Rio de Janeiro, milícias essas que são ligadas ao atual presidente da República, né? Eu queria te perguntar de que maneira você enxerga esse assassinato do ponto de vista simbólico, por que ele não foi esclarecido até hoje, quando seria... Não existe crime perfeito, né? Ele poderia ter sido facilmente solucionado, e o que está por trás desse caso, na sua visão? O que está por trás desse caso, Léo, é porque eu acho que nesse caso aí a família de Bolsonaro está envolvida, né? Como no caso lá daquele do porteiro, coitado, né? Que disse, o cara, o assassino, um pouco antes, né? Ligou para casa do seu Jair e tal, não é isso? E o fato lá, quer dizer, todo mundo sabe que essa coisa pode ser, né? Que ele estava lá, etc, etc. Moro achacou esse senhor até que ele negasse, é claro, ele deve ter sido ameaçado de mil formas, né? Então, Marielle, né? Quer dizer, ou foi um presente das milícias para Bolsonaro, né? Ou foi, enfim, ou foi uma morte encomendada, né? Os motivos aí são óbvios, né? Quer dizer, as milícias são várias, né? Se você pega uma grande defensora dos direitos humanos, né? Você já pode unir todas as milícias dentro de um chefe supremo, que é exatamente isso que Bolsonaro foi e é, né? Então, eu acho que a gente não sabe o que aconteceu com Marielle Franco, porque a família Bolsonaro está afundada até o pescoço nessa trama. Essa é a minha interpretação. Entendo, mas ainda que exista essa questão de querer preservar uma família, eu queria entender essa questão do ponto de vista simbólico, por exemplo, que houve uma juíza no Rio de Janeiro. Há pessoas brancas que se incomodam muito com o caso Marielle, né? E deveria ser uma questão, na verdade, natural. Bom, houve um assassinato, esse assassinato tem que ser investigado e os culpados têm que ser punidos. Ela é, muitas vezes, desumanizada por figuras que estão dentro das Sim, instituições. agora eu Então, entendo. por esse aspecto que eu queria te pedir uma reflexão. Por que Claro. Marielle perde essa condição de ser humano? Por exemplo, por juízes que começam a dizer que, olha, morreu como tinha que morrer. E é muito interessante quando houve a intervenção do Exército no Rio de Janeiro, houve o caso de um músico, né, que foi brutalmente assassinado também, com mais de 100 tiros no Rio de Janeiro. Houve o caso de um negro que foi espancado até a morte por seguranças do Carrefour. Então, queria te perguntar também sobre esse aspecto da desumanização. Tá. Não, isso obviamente, isso está em jogo. Estava numa loja ontem aqui em São Paulo, Léo, e a vendedora, a gente começou a conversar um pouco e tal, e a vendedora, uma negra, me disse: não, o senhor não sabe o que a gente passa por aqui. Eu perguntei para ela algumas coisas, quer dizer, eu sou sociólogo 24 horas por dia, né, Léo? Eu fico entrevistando as pessoas, para saber como é que é a vida, né? E ela me disse: o senhor não sabe o que a gente passa aqui. Hoje mesmo a senhora olhou para mim, branca, olhou para mim de cima a baixo e disse na minha cara: eu não quero ser atendida por você. Chame outra pessoa. Ou seja, esses assassinatos, isso é um assassinato, né, Léo? Entende? Isso é você negar o outro, né? Claro que o assassinato é uma forma extrema de negação do outro, você vai lá e dá um tiro, etc. Mas esses assassinatos grandes e pequenos são cometidos todos os dias no Brasil, né? Por toda a classe média, né? Branca, né? E eventualmente quer dizer, por negros, etc. Porque o negro pode ser também racista, etc. Né? Ou seja, a gente tem um cotidiano, Léo, envenenado pelo racismo. Né?
Ou seja, isso cria, obviamente, ódios, ressentimentos, etc. Ódios que não podem ser expressos. Quando você tem ódios e angústias que não podem ser expressas, né? Esse é o material típico do fascismo, que aí você vai ter alguém que vai canalizar isso, como Bannon ensinou para Bolsonaro. Né? Então, o racismo digamos assim, é o prato de todos os dias da sociedade brasileira. Né? Mata a gente, humilha o tempo todo. Nesse contexto do negro envenenado pelo racismo, como você vê o papel do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que adota posturas claramente racistas? E aí, na verdade, até antes dele, você tinha o caso do Fernando Holliday, vereador. Isso vinha em todos esses movimentos fascistas, proto-fascistas, né? Uma contestação à política de cotas, às vezes uma contestação feita pelos próprios negros. Então, eu queria te pedir para falar sobre essas figuras, quer dizer, o que explica Sérgio Camargo, Holliday e figuras semelhantes. Você tem aí, né, a necessidade de assumir o lugar do opressor. Né? É isso que quer dizer. E aí não. E muitas vezes, isso que está por trás desse neoliberalismo identitário é isso aí. Né? Não tem representatividade de ninguém, de nada. Você só quer assumir lá o lugar dos que os brancos assumiram, que os homens assumiram. Você simplesmente assume o lugar de quem oprime. Passa a ter símbolos de distinção, etc., né, que vão humilhar outras pessoas, etc., etc. Né? Então, você tem um contexto que tem uma tradição ampla no Brasil. A gente não pode esquecer que os capitães do mato aqui não eram brancos como nos Estados Unidos. Eles eram negros. Né? Então, você tem aí uma cultura, né, que vai sendo recriada a cada instante, né, que explica mais uma vez que o que precisa acontecer, Léo, é que racismo não é uma questão só dos negros, nem dos mestiços. Né? Racismo é uma questão da sociedade inteira, que ela envenena a sociedade como um todo. Ela nos atinge e nos amesquinha e empobrece, envenena a nossa vida, e nós todos. Tá? Não de mestiços como eu sou, ou de negros, etc. apenas. E tal, né? Quer dizer, eu acho isso extremamente importante. Por quê até? Porque, inclusive, o que está em jogo é a remissão dessa classe. Tem que entender uma classe-raça, uma amálgama entre as duas coisas, que ela é reproduzida já há séculos e tal, entre nós, que políticas universais. Só políticas universais. Eu acho que você pode utilizar as cotas, né, de um modo transitório, até que você consiga, de algum modo, repor essas injustiças cometidas no passado, etc. Né? Mas que o principal é que você tenha, né, políticas universalistas, né? Boa escola, uma boa polícia, né? Uma imprensa que seja regulamentada, que possa dar informação para as pessoas, acesso à arte, etc. Né? Isso tudo tem que estar à disposição de todo mundo. Né? Esse é o ponto principal, eu acho, né? Porque isso me lembra, Léo, a afirmação de uma importante feminista norte-americana, Nancy Fraser, que ela de um modo muito semelhante, de um modo muito interessante, diz que esse tipo de feminismo que a gente está criticando aqui com relação aos negros, né? O feminismo do neoliberalismo identitário de 1%, né? Diz assim, olha, eu votei como era o nome daquele menino, do democrata jamais... Bernie Sanders. Eu votei no Sanders, ele não tinha uma política que fosse específica para as mulheres, mas eu, como feminista, votaria nele, quer dizer, votei nele, né? Porque só o fato dele querer aumentar o salário mínimo dos mais pobres, 70% dos mais pobres são mulheres, a maior parte das mulheres pobres são negras, né? Só isso, ou seja, uma política que não tinha nada, não tinha nenhum traço nenhum verniz identitário. Né? Hã?
Não tinha nenhum verniz identitário, propriamente. Exatamente, sem nenhum verniz identitário, era a política que, ao mesmo tempo, né, seria mais importante para a maior parte dos negros e para a maior parte das mulheres. Entende? É isso que elas chamam de feminismo dos 99%. Então, é extremamente importante, Léo, a gente criticar essa mentira e essa fraude. Porque isso é mentira. Né? Não tem nada de verdade nisso. É só falso, é só fraude e reproduz o quê? Reproduz essa tendência histórica do Brasil, que é a tese do embranquecimento. No Brasil, mulatos e negros sempre foram incluídos pelos brancos de modo individual, desde que aceitassem os valores do opressor. É exatamente o que acontece com o neoliberalismo identitário. Né? Ele é meritocrático, né? Entende? Ele é antidemocrático, portanto, né? É baseado na mentira da meritocracia e é uma inclusão, uma cooptação de indivíduos, né? Entende? Que alegam serem representantes de pessoas que não mandaram essa representação explicitamente. Por isso que a gente encontra, então, o racismo nessas figuras que eu mencionei. Por quê? Porque eles têm que legitimar esse discurso. Se o negro lá não alcançou, porque não teve mérito. Né? Então, eu acho que essa é uma questão Perfeito. central que você coloca. Já sei, a gente tem mais alguns minutos antes de encerrar o programa, e eu queria te perguntar se você acredita num Brasil livre do racismo, se você tem algum otimismo, tendo em vista o horror que o Brasil atravessa nesses últimos anos, com esse governo que é claramente racista, supremacista branco, por mais que tente fingir que não é. Então, claro, eu queria te perguntar o que você projeta para o futuro da nossa sociedade. Tá. Eu sou um otimista, Léo, porque eu acho que, né, quer dizer, é claro que no fundo do poço, como nós estamos, a gente pode ir, inclusive mais fundo, né? A gente pode ir para se transformar na Síria, Líbano, Afeganistão, etc., ter guerras, né, e tal, mas a gente pode também ter um processo de aprendizado, né? É uma janela de oportunidade que a gente está passando com o bolsonarismo também, por outro lado, porque ficou óbvio a mentira, ficou óbvio a fraude, fica óbvio o racismo, foi exatamente o que eu tentei construir nesse livro. Né? Só o racismo explica Bolsonaro, esse racismo segmentado que se dá como um falso moralismo por parte da elite da classe média branca e essa segmentação popular nessa contraposição do homem de bem, que vai ser branco ou mestiço evangélico, contra o delinquente transformado, criado artificialmente em negro. Né? Você só pode compreender Bolsonaro e a política brasileira dos últimos 100 anos, né? Com o tema do racismo, e eu acho que a gente pode, né? Compreender, né? A importância de uma mudança disso. Né? Bolsonaro expôs, de algum modo, pus as nossas entranhas, as piores entranhas. Né? Então, ele é podre o que Bolsonaro... Né? Bolsonaro abriu um Brasil que fede. Né? Entende? Quer dizer, e isso pode ser como foi o nazismo e Hitler com os alemães, entende? Você fez a pior catástrofe histórica, etc., por conta de racismo, que é um sentimento irracional. Nós estamos nos destruindo como país e como nação por conta do racismo de classe e de raça, que é um amálgama, né, novo. Né? E eu acho que a gente pode aprender com isso, Léo. Né? Eu não sei se é um aprendizado que a gente vai fazer quer dizer, conosco vivos ainda, etc. Mas eu acho que as chances são enormes e eu queria contribuir o máximo possível para que eles se dessem o mais rápido possível. Né? Imagino que você também. Muito importante essa reflexão, já pensei muito nisso também, eu já retratei esse governo e essa figura como uma espécie de furúnculo, né, que estivesse sendo espremido do Brasil para que toda a podridão fosse enxergada e depois combatida. José, você defende que, por exemplo, vamos lá, você falou da questão das políticas universais, mas candidaturas negras para cargos majoritários devem ser prioridade dos partidos progressistas nas próximas eleições? Eu acho que é um tema extremamente importante. As pessoas têm que se sentir... Aí sim é uma outra coisa, é uma coisa distinta você montar uma coisa de representatividade, né?
Entendeu? O negro tem que, né? Quer dizer, é extremamente importante isso, mulheres, etc, etc. Né? Entendeu? O que você não pode é você querer criar essa coisa de que, né, só o oprimido pode falar de sua dor como se fosse único, e essa bobajada toda, né, que está contaminando esse debate, o debate social e racial entre nós. Né? Mas eu acho que é extremamente importante isso, tem que ter mais mulheres, tem que ter tem que ter mais negros, etc. Esse país é muito homofóbico também, que é uma forma de racismo, né? É exatamente a mesma coisa, é a animalização, né? Pela proximidade com o gênero feminino, etc. São coisas absurdas, Léo, que a gente tem que expulsar da vida pública, né? Entende? E que a gente tem que aprender com isso. E nesse caso é extremamente importante que você tenha pessoas fazendo esse debate e montando essa luta, né? Jessé, então, queria agradecer muito a você, divulgar mais uma vez um livro fantástico, Como o Racismo Criou o Brasil, e o mapa do Brasil pintado de sangue, né? Com o sangue dos negros aqui, uma capa também muito feliz, livro editado pela Edição Brasil, lançado pelo Jessé Souza. E queria agradecer à TVT por transmitir essa entrevista, que também é transmitida pela TV 247. Jessé, muito obrigado. Um grande abraço a você e te deixo para fazer uma palavra final, caso queira. Claro. Ótimo. Não, eu acho isso. Eu acho que o tema do racismo eu aprendi muito fazendo esse livro. Esse livro foi, enfim, enfim, custou muito tempo, esforço, etc. Né? Mas eu acho que ele ficou compreensível. Né? Eu acho que a gente tem que ter que encarar esse tema, né? Dessa classe aí de marginalizados e tal, né? Cuja 90% são negros, como o nosso câncer, como a nossa doença, né? E eu acho que a gente só vai ter uma sociabilidade saudável, um país do qual a gente se orgulhe, né? Se a gente pôr essa questão da redenção dessa classe e raça como a questão principal, como o desafio principal e primeiro de qualquer debate político. Muito obrigado, Gessé. Muito obrigado a todos que nos assistiram aqui. Valeu.